Nesse vídeo de hoje eu vou tratar da questão do que está sendo chamado aí de a guerra das narrativas, esclarecer alguns pontos teóricos e dar alguns exemplos, né? Porque eu tenho visto muita manifestação nas redes sociais e que me parece que muita gente não está entendendo o que está acontecendo. Então eu vou aqui dar uma rápida, né? Como sempre, o vídeo é curto, eu não posso aprofundar nenhum dos aspectos aqui tratados, porém eu tento dar diretrizes importantes para que você possa pesquisar e aprofundar e esclarecer ideias que porventura você esteja em dúvida, né? Muito bem. Antes disso, eu quero trazer aqui algumas informações importantes, algumas novidades, né? A partir desse vídeo, vocês terão 3 contas bancárias, né? Além da conta do Banco do Brasil, vocês terão também a conta da Caixa Econômica e do Santander para fazer depósitos referentes às contribuições para o canal e principalmente para quem quiser também a aquisição do meu terceiro livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia. Quero aqui agradecer às pessoas que têm contribuído com o canal, inclusive também com a compra do meu livro. Já solicitei e volto a solicitar que as pessoas que compraram o livro que utilizem o e-mail do seminário, seminário.criticaecrise@gmail.com, que segue aí na descrição do vídeo também, para que façam comentários sobre o livro, porque eu estou escrevendo mais 2 livros, desdobramento desse terceiro. E os comentários são bem-vindos, porque independente de posicionamento do leitor, é interessante para mim observar alguns aspectos importantes, positivos ou negativos, para que eu possa me aperfeiçoar nos trabalhos seguintes, tá certo? Então, se você pudesse dar esse trabalho de fazer uma resenha sobre o livro que você está lendo, eu lhe agradeço muito. Então, além das 3 contas bancárias, né, será criado também no meu site, que é o sistema Seminário Crítica e Crise. Nós temos lá o site Seminário Crítica e Crise, né, www.seminariocriticaecrise.com. Eu gostaria que você visitasse esse site, e em breve, muito em breve, nós teremos uma loja para a venda de livros, e essa loja ela será dividida em 2 compartimentos. Teremos um sebo, livros usados, e teremos livros novos. Lembrando que o sebo ele se destina a qualquer pessoa, evidentemente, mas o sebo visa exatamente pesquisadores, estudiosos, colecionadores, né? Por isso que, inclusive, teremos o cuidado de colocar nos livros que estão correspondentes à seção do sebo o ano da edição de determinados livros, porque isso muitas vezes, esse dado sobre o ano da edição, muitas vezes é muito importante para pesquisadores e colecionadores, tá certo? E a terceira informação importante é que a partir de fevereiro eu estarei criando lives, né? Eu estarei criando atividades através do Hangout no meu canal Seminário de Crítica e Crise, trazendo temas importantes para esclarecimento dos meus seguidores e de quem mais queira, além também de estar podendo trazer pessoas para dialogar comigo sobre determinados temas importantes. Então nós temos aí 3 aspectos inovadores, né? A ampliação da quantidade de contas bancárias, a criação de uma livraria virtual e a criação de lives mensais. Ao menos uma live por mês, né, será estabelecida a partir de fevereiro no meu canal Seminário Crítica e Crise, tá certo? Muito bem. Eu quero pedir a você também que dê seu like quando você assistir o vídeo. Não esqueça de dar o seu like,
né? Isso é muito importante para a divulgação do vídeo. E também faça seus comentários sobre o conteúdo do vídeo, independente de se você gostou ou não. Não gostou, faça seus comentários. Se gostou, faça seus comentários também. Ressalte questões que você gostaria que eu tratasse em outros vídeos. Eu tento atender a isso o máximo possível. E também só aqui aproveitar o momento rápido para pedir desculpas, porque no último vídeo eu não pude dar a devida atenção que eu costumo dar aos meus seguidores e aos seus comentários, por conta de diversas atribuições profissionais. Inclusive foi uma semana muito atribulada, cheia de reuniões, e eu não pude dar atenção, apesar de estar acompanhando, eu não pude dar a devida atenção. Por isso eu não respondi ainda. Irei responder na medida do possível aos comentários, os questionamentos feitos nesse último vídeo que eu publiquei sobre a questão, inclusive, tratando inclusive da questão de Brumadinho, né? Muito bem. Então agora, feitos esses esclarecimentos e anúncios, vamos tratar da questão do vídeo. A questão do vídeo é exatamente como o título está dizendo, a questão das narrativas, a manipulação, né, da linguagem e das consciências. Bom, existem algumas questões importantes que devem ser pontuadas antes da gente tentar destrinchar um pouco essa problemática, né? Muito bem. Vou pontuar aqui alguns aspectos importantes para o direcionamento da minha reflexão e do seu entendimento, né? Bom, é a partir do século XX que nós temos, digamos assim, o tal mundo acadêmico, a academia, a universidade, chame como quiser, como referência para a criação, a origem do saber, né? Esse fenômeno ele começa a aparecer no século XIX, particularmente com a reforma da universidade alemã, particularmente a Universidade de Berlim, né? Isso tem repercussões muito importantes no mundo acadêmico e no saber acadêmico, né? Inclusive jurídico. Mas no século XIX você ainda vai ter um sem número de pensadores, filósofos, cada um chama de um jeito, que não pertence ao mundo acadêmico, nunca vieram a pertencer, e que, seja lá qual for o seu direcionamento teórico, político, ideológico, essas pessoas teriam ou tiveram muita influência na formação do pensamento moderno, né? Muito bem. Essa consagração do mundo acadêmico como fonte do saber dito científico, erudito, é uma coisa recente e bem específica mesmo, bem consagrada, digamos assim, né, no século XX. Muito bem. Fenômeno muito semelhante acontece com o universo do que veio a ser chamado reportagem, a profissão do repórter, o aparecimento dessa profissão repórter. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque este é um ponto importante para a nossa referência. Porque não existem datas específicas, né? É um fenômeno muito diluído durante o século XX. No mesmo momento, né, em que esse mundo acadêmico está se consagrando como a catedral do saber, e poderíamos aí fazer uma associação com este tal universo do jornalismo, neste mesmo momento começa este meio ambiente acadêmico e jornalístico se envolver diretamente com a dimensão política e ideológica. Então não é possível fazer um traçado muito específico, como eu disse antes, em que data, em que ano você tem o auge do mundo acadêmico e do mundo jornalístico, como
universo de um saber confiável, e ao mesmo tempo em que está aparecendo, surgindo, amadurecendo esta ideia destes dois universos como origem de um saber confiável, vai aparecer também gradativamente o declínio. Começa a aparecer também a desconfiança sobre a tal verdade produzida por este tal mundo acadêmico, este tal universo do jornalismo. Então, são fenômenos que convivem meio que no mesmo tempo histórico aí, vamos pegar aí esse século XX como referência. É claro que a tecnologia, isto é indiscutível, a ampliação, o desenvolvimento da tecnologia, a criação das redes sociais, tudo isso deu a este tal mundo acadêmico e este tal mundo jornalístico uma propagação do seu saber ou dos seus saberes nunca vista antes. Mas aí nós já vamos poder observar de maneira gradativa, porém com uma velocidade bem razoável, este declínio da confiabilidade destes dois universos que antes eram detentores de produzir um conhecimento confiável, para cada vez mais produzir um conhecimento não confiável, um conhecimento suspeito. Chegamos ao ponto de ter estes dois universos quase que como almas gêmeas, cara metade, um respaldando o discurso do outro. O envolvimento do universo acadêmico com a dimensão ideológico-político-partidária, com, ao mesmo tempo, o universo jornalístico seguindo a mesma rota, eles não entraram em colisão. Muito pelo contrário. Um passou a complementar o outro, um passou a respaldar o discurso do outro. Então hoje você vê, inclusive, aqui nós youtubers ganhando um certo destaque no sentido da confiabilidade, porque a depender do youtuber, você já começa a assistir, a se filiar ao canal como fonte de um saber mais confiável. E você começa então, pega uma informação de um, pega informação de outro, assiste o meu vídeo, assiste o vídeo do outro ali, e você começa a ver no que é possível confiar, quais são as grandes polêmicas que estão em jogo, o que é que a tal da imprensa oficial não está publicando. E este auge e ao mesmo tempo declínio da credibilidade no tal universo acadêmico com o tal universo jornalístico, ele se dá na medida em que você começa a ter os grandes jornais, os grandes meios de comunicação de massa dominados por mega milionários. O Jorge Soros, tão badalado hoje, já não é mais novidade, é apenas um exemplo. Detentor de quase 80% da mídia americana. E ao mesmo tempo também o universo acadêmico passa pela mesma questão. O financiamento de bolsas de pesquisa pelos órgãos competentes, sejam agências estaduais ou federais, vinculadas ao MEC, inclusive, começam a selecionar os projetos de pesquisa de acordo com o viés ideológico proposto pelo pesquisador. Então você começa a ter aí esse
comprometimento político, e no universo acadêmico particularmente, assim como também no universo jornalístico, você tem uma esfera de influência política muito pouco comentada, que é a influência geopolítica, onde você começa a ter agências de inteligência, espiãs, né, influenciando sobremaneira estes universos, de forma a que se tornassem o ambiente jornalístico e as agências jornalísticas se tornassem divulgadoras de ideologias políticas no sentido mesmo geopolítico, ou seja, que envolvesse a relação política entre países, não só dentro de, às vezes, dentro de um mesmo bloco econômico político, como no sentido mesmo das relações internacionais. Essa briga ficou muito famosa, principalmente a partir da chamada Guerra Fria, segunda metade do século XX, e numa briga muito silenciosa, porém com efeitos bastante visíveis, entre a CIA e a KGB, que depois que o seu Putin se tornou o líder perpétuo da Rússia, o Putin mudou o nome da KGB para FSB, mas os critérios de atuação não mudaram em nada. Um dos grandes efeitos dessa KGB no universo acadêmico, cooptando acadêmicos, assim como a CIA também fez do outro lado, mas como eu me referi aí, foi a grande questão trazida pela KGB, primeiro plantada no universo acadêmico europeu, com seus simpatizantes voluntários e às vezes cooptados acadêmicos, de trazer a ideia de que o comunismo acabou. Isso foi uma ideia da KGB, trazida para o universo acadêmico. Esse universo acadêmico, principalmente ele, além das redes jornalísticas, trazia a ideia de que o comunismo acabou, então tudo bem, a gente vai viver em paz, Quando chega em 2001, vem o problema do World Trade Center. Pá! O pau quebrou. O pau quebrou. E aí, o prometido mundo de paz voltou a se revelar como um inferno astral. Muito bem. Então essa ideia de usar o ambiente acadêmico e jornalístico como meio de propagação de ideologia política, o que eu quero aqui resumidamente mostrar a você é que isto tem uma história um pouco longa, bastante complexa, que envolve estratégias muito sorrateiras e que é preciso apenas que você tenha uma noção sobre isso e procure pesquisar. Nesse desenvolver deste ponto central, auge e declínio do universo jurídico e jornalístico, você vai ter também um papel importante por parte da ONU e a sua correlata Unesco e Unicef, no sentido de começar a propagar mudanças ideológicas voltadas para a educação, particularmente a Unesco, e voltar para questões ligadas à criança, particularmente a Unicef. Aqueles discursos bondosos, vamos cuidar das crianças, vamos cuidar dos adolescentes, vamos cuidar da juventude, vamos cuidar da educação. Tudo isso não passava de um cavalo de Troia, porque pouco a pouco era introduzida determinadas diretrizes educacionais que envolviam não simplesmente um país específico, mas todo um conjunto de países, particularmente no mundo ocidental, voltados para gerar uma geração de pessoas que viessem a se submeter a uma ditadura mundial, a uma
perda da liberdade de expressão, há uma perda da liberdade de consciência, exatamente quando se pregava a ênfase nessas dimensões, consideradas inclusive direitos fundamentais. Aí você começa a perceber a questão da dialética e da ideologia dentro do discurso atual. Como eu já expliquei em muitos vídeos, não vou me retomar aqui agora, mas só para pontuar, a questão da dialética, e particularmente a partir do século XIX, adentrando pelo século XX, da dialética e da ideologia, são questões que envolvem debates que seria impossível tratar aqui em 10 ou 15 minutos. Mas só para pontuar, como eu disse, desde o século XIX, particularmente o século XIX, começa uma ideia de se a dialética ela não estaria vinculada a uma ideia de verdade e verdade científica, porque seria a dialética uma expressão da verdade histórica, da verdade espiritual do homem, ou da verdade da natureza. Independente de quem defendeu, concordou ou discordou, articulou essas três premissas envolvendo a dialética, o fato é que, quando Hegel, e particularmente Marx, traz a ideia da dialética como uma estratégia revolucionária, e por isto, para ser revolucionária, ela teria que necessariamente estar associada e utilizar mesmo o discurso ideológico como antítese para as ideias e a realidade existente. Então, a partir do momento em que a dialética, como eu disse, passa a ser usada como um instrumento para difundir, incentivar o conflito, antes, sendo visto ou não esse conflito, por isto, a questão da dialética, como algo inerente à natureza, ao espírito humano e ao devir histórico, sendo ou não esta dialética algo inerente a uma dessas três dimensões, ou mesmo as três, a partir do momento que a dialética passa a ser utilizada, reconhecida como existente, como verdade científica e utilizada como instrumento, as suas estratégias políticas e ideológicas, utilizada como instrumento para incentivar o conflito que talvez seja ou não inerente à história, à natureza e ao espírito humano. É aí que temos o segundo ponto importante a ser observado, associado ao primeiro, a questão do mundo acadêmico e do jornalismo. Por quê? Porque você começa a ter uma estratégia revolucionária, utilizando esses meios de criação e difusão do conhecimento, seja em qual for o tempo tecnológico, para exatamente propagar o conflito. E com isto, a revolução. Observe que, ponto 1 a ser observado, a China passa por esse tipo de problema? Não. A Rússia passa por esse tipo de problema? Não. A Coreia do Norte passa por esse tipo de problema? Não. Cuba? Não. A Arábia Saudita? Não. Observe que todos os países que vivem ditaduras comunistas e muçulmanas, coincidentemente, nenhum deles passa pela crise que vem se passando no mundo ocidental. A tal inversão de valores, como muitos de vocês já observaram, mas às vezes não entendiam, percebiam, mas não entendiam o que estava se passando. Eu vi muito essa expressão das pessoas, tudo que está no lugar, pessoalmente, nas redes sociais. Poxa, está havendo uma inversão de valores, mas as pessoas ficavam assim, meio tontas, não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam explicar. Percebiam o efeito, mas não sabiam a causa, não sabiam a origem. Observe que isto é algo particular do mundo ocidental. Então, querido, isto não é uma questão humana.
Porque se fosse uma questão humana, você podia fazer passeata gay na Rússia. Se fosse uma questão humana, você podia fazer passeata gay na Arábia Saudita. Vai fazer passeata gay na Arábia Saudita? Vai fazer passeata gay na Rússia? Você ouviu falar de passeata gay em Cuba? Na Coreia do Norte? Perceba, estou dando um exemplo. Você já viu o movimento negro falar em cota racial na Arábia Saudita? Hã? Você já viu o movimento negro falar em cota racial em Cuba? Coreia do Norte? Ou qualquer outro tipo de discurso ligado aos movimentos revolucionários, como eu digo, adocicadamente chamados de movimentos sociais? Você não vai ver. Por quê? Porque esta é uma crise premeditada, provocada, veja lá minha fala anterior, para destruir a civilização ocidental. O foco está aí. Então, por isso que é preciso atacar duas questões importantes. A questão da criança e do adolescente e da linguagem. Por que a criança e o adolescente e a linguagem? Porque se eu ataco a criança e a adolescente na escola, ideologia de gênero, ideologias revolucionárias, livros de história construídos ao bel prazer das ideologias dos escritores marxistas, historiadores revolucionários. Eles sempre sabem mais do que os outros, eles sempre enxergam coisas mais do que os outros. Os marxistas são sempre seres iluminados. Muito bem. Então, atingir a criança e o adolescente é fundamental, isso está proposto no Manifesto Comunista, que é para você exatamente criar uma geração de pessoas revolucionárias que aceitem a degradação humana como um bom exemplo da estética revolucionária. Veja onde nós vamos chegar. Primeiro ponto. Segundo ponto, atingir a linguagem. Por quê? Porque, veja bem, querido, quem já passou da infância e da adolescência precisa ser atingido também para que a revolução se propague. Senão, as gerações posteriores vão se tornar barreiras para o empreendimento revolucionário. Então eu tenho que mudar a cabeça também de quem já passou pela escola e pela universidade. Como é que eu vou fazer isso? Mudando a estrutura da linguagem. E como é que eu faço isso? Ora, uma técnica já divulgada por autores como o Pascal Bernardin, por exemplo, dentre outras técnicas, a técnica da dissonância cognitiva, dentre outros. Eu vou colocar o conflito, a dialética dentro da linguagem e, de preferência, dentro da mesma expressão, porque assim eu tiro a lógica do discurso. E quando eu tiro a lógica do discurso, isso tem um efeito cognitivo muito sério e muito importante. Porque se eu tiro a lógica do discurso, e paralelo a isso, se eu tiro a certeza da definição do conceito, eu arrebento a capacidade de compreensão de mim mesmo e do mundo externo a mim, seja qual for o seu aspecto: político, existencial, econômico, sentimental, psicológico. Por isto que relativismo, dialética e ideologia formam o tripé. Veja, relativismo, dialética e ideologia formam o tripé fundamental para a destruição da gramática, a destruição semântica e a destruição da estrutura da linguagem como um todo, de forma a que a linguagem, o discurso,
os seus respectivos significados já não mais me sirvam para explicar o mundo que existe, mas para sustentar o discurso revolucionário utópico. Então, daí porque é preciso que eu crie discursos revolucionários, crie a censura do politicamente correto, porque eu, revolucionário, sei que o meu discurso não tem sustentação científica nem de verdade alguma. O discurso revolucionário, como eu já expliquei, ele é feito de maneira seletiva. Eu pego o que eu quero, seleciono o que eu quero, dentro do devir histórico, faço a colagem que eu quero, faço a correlação que eu quero, porque, como eu disse em outros momentos, o objetivo do discurso ideológico não é com a verdade, seja ela qual for. O compromisso do discurso ideológico é com a bandeira política revolucionária. E para isso, tudo vale. Então, daí você pode começar a entender, dentre outras coisas, eu tenho visto muito isso nas redes sociais, o pessoal fala assim, o deputado tal foi o deputado negro mais votado do Brasil e o movimento negro não apareceu. Não vai aparecer. Não vai aparecer. As juízas tal, essa e aquela, atuaram de forma empoderada e atuaram de forma veemente no combate ao crime, enfrentaram pressão, agiram de forma competente, de forma... Então, porque o movimento feminista não apareceu para enaltecer essa juíza. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Porque o helicóptero lá de salvamento foi pilotado por uma mulher e esta mulher fez manobras arriscadíssimas, manobras que exigiam extrema perícia técnica e essa mulher foi sensacional e o feminismo não apareceu para enaltecer. Não vai aparecer. Já expliquei em diversos vídeos qual é a origem teológica desses movimentos revolucionários. A mulher ideal para o feminismo é a mulher ligada ao demônio, a Lilith. A mulher ideal para o feminismo, ao contrário do que vocês, mulheres, muitas vezes pensam, tá certo? Não é a mulher exímia piloto de helicóptero. Não é a mulher exímia, juíza, que trabalha de forma extremamente competente e corajosa. Não é um deputado negro que, com esforço e competência, honestidade, chegou a um grande status de poder e de representação da nação. Não é. O ícone do movimento revolucionário negro é um homicida, seu Zumbi dos Palmares. Não é aquele negro competente, honesto, entende? Zelador da moral, patriota. Não. A mulher do movimento feminista, o ícone é Lilith. Então observe que entre o zumbi, um escravocrata, homicida, e uma mulher demônio, estes são os ícones do movimento revolucionário. Então jamais movimento feminista nenhum vai aparecer para enaltecer uma mulher que não se submeteu a ser uma mulher demônio. Vocês estão confundindo o conceito de empoderamento do feminismo. Esse conceito está aparecendo agora, tudo agora é empoderamento. Isso é coisa... O empoderamento no feminismo, primeiramente, quando ele começa a ser usado nos anos 60, o empoderamento ele está ligado à questão do aborto. A mulher empoderada significava a mulher ter direito ao aborto. Depois esse tempo foi se
se generalizando um pouco mais, a mulher empoderada é aquela que defeca na rua, na foto de Bolsonaro, é aquela que tira os peitos lá de fora e pinta tudo, e fica na rua nua, né? Nos corredores das universidades públicas, né? Enfim. O empoderamento dentro do feminismo está ligado a uma ideia de poder dentro de uma ética moral civilizatória cristã, que forma a civilização ocidental. O empoderamento está ligado, muito pelo contrário, ele está ligado a uma forma de denegrir a imagem da mulher, desta forma tradicional, dita conservadora, reacionária, autoritária. A mulher oprimida, o negro oprimido, o homossexual oprimido. Ele não pode ser Clodovil, homossexual, ele não pode ser Clodovil, homem digno, competente, honesto, elegante, zeloso de tudo, da sua estética, da sua fala, da sua linguagem, culto. Não. O ícone do movimento ele tem que ser um cuspidor. Suspeita-se agora até de um financiador. Suspeita-se, está se dizendo por aí, não sei, um financiador de crimes e de advogados, defensores de criminosos. Então observe que se esses movimentos revolucionários quisessem realmente zelar por aquilo que a bandeira ideológica diz que eles zelam, deputados negros seriam homenageados. As pilotos de helicóptero, as juízas, guerreiras, seriam homenageadas. Clodovil seria lembrado com respeito e admiração que mereceu. Então por que você está vendo essa inversão? Porque é próprio do movimento revolucionário. E quando a gente fala de linguagem, nós temos que falar da metalinguagem, que envolve toda aquela forma de manifestação de expressão que não só a linguagem falada e a linguagem escrita, mas que se refletem fundamentalmente nela. Então você tem aí a possibilidade de entender e partir para as suas pesquisas, para entender mais ainda, que você está vivendo o marxismo cultural, pô. Você que, o marxismo cultural não existe, é querendo compor. Eu digo, isso é coisa de ignorante, pô. Você é analfabeto funcional. Você sabe que o analfabeto funcional hoje no Brasil é aquele que tem nível superior, mas não sabe analisar o que está acontecendo na frente dele, é um palmo do nariz. Porque as ideologias revolucionárias contaminaram a cabeça dele, professor, aluno, engenheiro, advogado, médico, dentista, contador, administrador, e ele não consegue entender nada além do que o repórter de estimação dele falou, ou o revolucionário dele de estimação falou. Por isso a necessidade de ter uma educação que venha a emburrecer as pessoas. Essa pedagogia do defunto. Você sabe o que, eu chamo de pedagogia do defunto? É essa pedagogia de tratar o aluno como uma pessoa que não tem capacidade de se desenvolver se não for com a tutela do professor messiânico. Esta é a pedagogia do defunto. Então nós invertemos toda a estrutura pedagógica do país. Porque se antes o aluno tinha que trabalhar, estudar para alcançar o professor, e nesse processo ele se desenvolvia maravilhosamente, agora é o professor que tem que descer até ele, porque o aluno é um coitadinho, é um oprimido, é um discriminado. Ele precisa dessa tutela, senão ele não vai para lugar nenhum. Contrariando as mais inovadoras descobertas, como as inteligências múltiplas do Howard Gardner. Howard Gardner disse que, dentre outras coisas, que as grandes ideias geniais surgiram quando
pessoas, homens e mulheres, tentaram superar desafios. Então nós podemos concluir rapidamente que o gênio e a ideia genial aparece perante as dificuldades. E com isso, nós podemos concluir que a educação brasileira, até o presente momento, ela é feita para gerar subordinados. Subordinados. Pessoas de pouco raciocínio, apesar dos discursos em contrário. Pessoas de pouca iniciativa. Pessoas de pouca competência, apesar dos discursos em contrário. Por quê? Porque aqui a gente tem que tirar a dificuldade. O professor é um mediador. O professor, ele tem que traduzir para o aluno conhecimento. Quando você está no momento em que, sem autodidatismo, você não vai para lugar nenhum, tenha um nível superior que você tiver, tenha estudado você na instituição que for. Então observe, eu tentei esclarecer isso para você, que essa transformação da linguagem, do discurso, essa transformação no significado dos conceitos e na relativização dos conceitos, ela tem uma origem mais longa, mais complexa, que vem andando já de um certo tempo, mirando esses objetivos que nós estamos vivenciando hoje. E os perigos que isso existe, que isso nos traz. E para as novas gerações. E as estratégias para alcançar não só a criança ou adolescente de logo ontem e hoje, mas também as gerações que passaram por esse universo de ensino. Através da mudança da estrutura da linguagem. Através da criação de conflitos, através da criação da dialética dentro da própria linguagem. Eu tenho alertado muito para o problema do que está se falando aí do governo Bolsonaro. Está chovendo conversa, de que até já apareceu conversa, até que os militares estão tramando um golpe para derrubar Bolsonaro. Está uma festa. Uma festa. Nessa vida, meu irmão, para mim ninguém é de plena confiança. Porém, eu tenho minhas dúvidas a respeito de que os militares estão planejando um golpe contra Bolsonaro. Até porque os militares brasileiros não são, como todo militar que se preze, eles não são de demonstrar os objetivos estratégicos dele de primeira mão. Não são. Isso é uma questão estratégica. Não seria agora com 2, 3 semanas de governo que Mourão e outros estariam já se manifestando, se revelando. A manipulação de informações a respeito disso ela é importante para criar o conflito. Criar o descrédito. E você cai nessa conversa. Por isso pesquise, estude. Consulte várias fontes, livros, reportagens, youtubers, as redes sociais no seu conjunto, para que você possa ter o mais possível, se não a verdade, pelo menos algo mais próximo da realidade dos fatos. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido você para algumas questões. Se você gostou, divulgue meu trabalho, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise.